corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Muitos me dizem: o teu Deus onde está? Dentro de mim se derrama a minha alma. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Muitos me dizem: o teu Deus onde está? Dentro de mim se derrama a minha alma. Porque estás abatido, a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Se você crê, levante as suas mãos. Oh! Ele segura pela tua mão direita hoje e te diz: não temas, eu estou contigo. Se você crê, cante. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir
salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Ele está aqui nessa noite. Se você crer, cante e diga: Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Te guia, querido, creia. Se a tempestade me alcançar, tu és Meu abrigo. meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a toda pra respirar e me faz andar. Oh, tu és Senhor, tu és o Deus, aleluia. Oh, és o meu dono, és minha paixão, és o meu dono, minha oh, minha canção e o meu. Aleluia, seu nome é o poderoso nome dele, querido. Enche esse lugar de adoração, diga. Deus está ouvindo a tua voz. Você não precisa temer, cante ele. Cante aleluia, aleluia, erga a tua voz, oh cante aleluia, 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 teu nome, aleluia, Senhor, aleluia, declare, se o mar, se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar. Oh, tu és Senhor, tu és o Deus, és o meu dono, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu. Seja bem-vindo ao nosso culto online, que estamos transmitindo ao vivo aqui do Templo da Igreja Presbiteriana de Guiratinga, Mato Grosso. Estamos aí debaixo de um decreto municipal por 10 dias, onde os templos não podem ser abertos para que haja atividades presenciais. Então nós estamos, neste domingo, realizando então este ato de culto ao Senhor de forma online. Então, para nós é motivo de alegria poder ter você e a sua família compartilhando conosco deste momento. Esperamos que mesmo apesar do distanciamento, da distância geográfica, que possamos estabelecer comunhão com o nosso Deus e que você possa ir aonde está, estar munido da sua palavra em suas mãos para poder participar conosco de todo o ato deste culto. Do momento da leitura da palavra do Senhor, do momento de oração, do momento de
louvores ao Senhor. Que você possa, junto com a sua família, estar em comunhão conosco, prestando este culto ao nosso Deus. E nós louvamos ao Senhor porque temos este recurso tecnológico para podermos assim estar abençoando a sua vida, conduzindo-lo este momento com o Senhor. Então não estamos aqui com o propósito de que você venha assistir ao culto, mas o nosso propósito é que você esteja participando do culto, mesmo que distante. Por isso eu convido você a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e passar um instante em oração silenciosa, e que assim possamos clamar ao Senhor a sua misericórdia. A nossa cidade está aí vivendo mais um contexto de luto por conta desta pandemia. Os casos em nossa cidade têm sido muitos e, lamentavelmente, muitas pessoas têm sido vitimadas deste mal. Sabemos que o nosso Deus soberanamente está no controle de todas as coisas, mas é nele que vamos encontrar o consolo e a orientação certa para nós estarmos continuando a lidar com esta pandemia que se faz presente em todo o planeta. Oremos ao Senhor. Senhor, neste momento nós invocamos a Tua presença, de tal forma que ela venha se manifestar de forma graciosa para com todos nós, de maneira tal que possamos estar recebendo do Senhor o que necessitamos. Necessitamos nesse tempo do Teu consolo. O Senhor é o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Por isso, como o apóstolo Paulo em Corinto, ao escrever a sua carta a esta igreja, queremos bendizer o Senhor, porque o Senhor é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o Senhor o enviou com o propósito de se tornar o Senhor e o Salvador para as nossas vidas. Por isso é no nome dele que nós nos achegamos diante do teu trono, conforme diz a tua palavra, trono de graça. Ainda hoje podemos te invocar, ainda hoje podemos te buscar. O Senhor nos dá esta oportunidade e nós louvamos o teu nome por isto. Rogamos que o teu Espírito Santo esteja tomando a direção de todo este ato de culto, que a comunhão em Cristo Jesus se estabeleça entre nós e aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Que possamos sentir a tua presença, possamos desfrutar dela. E conforme diz o salmista, é na tua presença que há plenitude de alegria. Que a alegria do Senhor, que é indizível, que vai além das circunstâncias, ela possa tomar a nossa mente e o nosso coração neste momento. Quando assim nos encontramos diante do Senhor para te adorar, para te louvar, para bendizer o teu santo e bendito nome. Clamamos agora, ó Deus, pela nossa cidade de Guiratinga, que se encontra em luto. Clamamos, ó Pai, pelos familiares que estão enlutados. Ó Deus, que o Senhor possa visitá-los, derramando o teu bálsamo consolador. E mais do que o consolo da tua graça comum, o Senhor possa manifestar o consolo da tua graça especial, pela manifestação do teu Espírito Santo, habitando no ser destes enlutados, conduzindo-os a ter a experiência maravilhosa da salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, a ti consagramos este culto, que todo louvor, toda honra e toda glória seja dada tão somente a ti, em nome de Jesus. Amém. Convidamos você que esteja abrindo a palavra do nosso Deus no livro do Apocalipse, capítulo 22, último capítulo das Escrituras. Apocalipse, capítulo 22. Eu estarei fazendo a leitura do versículo 6 ao versículo de número 21. Apocalipse, capítulo 22, versículo 6
ao versículo de número 21. Participe do culto. Pega o seu celular, se tem o aplicativo da Bíblia, abra. Ou se não, o exemplar da palavra do Senhor que você tem em sua casa, esteja acompanhando esta leitura que faremos neste momento litúrgico do nosso culto. Apocalipse capítulo 22, verso 6 ao verso de número 21. Diz assim, a revelação feita ao apóstolo João na ilha de Pátimos, quando este recebeu do Senhor Jesus a revelação de todo o conteúdo do livro do Apocalipse. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando eu as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam ao direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém, igreja? Vamos louvar ao Senhor. Convido o nosso ministério de louvor que nos conduza neste ato de adoração. Conforme nós lemos nestas palavras do Apocalipse, por duas vezes nós encontramos a palavra bem-aventurado, dizendo feliz. Feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Feliz aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam ao direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. A minha oração é que você possa ser
um destes bem-aventurados. Que esteja aguardando com expectativa a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme Ele mesmo declarou no texto que lemos ao apóstolo João: eis que venho sem demora. O nosso Senhor Jesus está às portas. Os sinais estão aí, evidenciando que a história da humanidade está sendo conduzida pelo nosso Deus. E tudo o que está profetizado está acontecendo. E aquilo que ainda não aconteceu, vai acontecer. Então que você possa estar de fato tendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E que você possa viver nessa expectativa gloriosa de que o nosso Senhor Jesus venha, para que possamos estar com Ele e assim recebendo dele a confirmação da sua vitória conquistada na cruz do Calvário, quando este morreu e também ressuscitou dentre os mortos, qualificando-se como único Senhor e Salvador para a minha vida e para a sua vida. Adoremos ao Senhor Jesus, cantemos estas verdades, na esperança da glória eterna a nós prometidas, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite, irmãos. Vamos louvar ao Senhor com o cântico Porque Ele Vive.
vou me apegar com as rosas daqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu, meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá nos buscar, olhar, quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, de tão cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu, meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá nos buscar, olhar, quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, de teu cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos amar então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos amar então vem. Virá nos buscar, de olhar,
Estou quietamente em Jesus e descansado em teu amor. Tu és o meu lugar de paz, seguro estou, seguro estou. E nos teus braços posso ouvir o som que acalma o meu coração. No mais profundo te encontrar, te sentir, te sentir.
Senhor, mais essa oportunidade de estarmos ouvindo da Tua palavra, Senhor, adorando o Senhor, mesmo das nossas casas, Senhor, mas o Senhor tem sido misericordioso conosco até aqui, Senhor. Muito obrigado que, mesmo nesses tempos difíceis, Senhor, sabemos que o Senhor está no controle, Senhor, mesmo às vezes não compreendendo, Senhor, sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Sabemos que o Senhor Jesus está vivo, Senhor, e hoje podemos nos aquietar em Ti, Senhor. Mesmo nesse tempo de calamidade, Senhor, onde muitas pessoas têm sofrido, Senhor, sabemos que o consolo verdadeiro, o descanso verdadeiro, Senhor, está em Ti, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor está conosco em todos os momentos, Senhor, e aceite esses louvores entoados a Ti, Senhor. Abençoe logo mais a mensagem, Senhor, que a gente possa sair daqui também edificados e transformados pela Tua palavra, Senhor. Que venhamos aprender dia após dia, Senhor, a confiar em Ti e a descansar em Ti, Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Em Tua presença seguro estou. É na presença do Senhor, meu amado, que eu e você podemos suportar esse tempo de tempestade no qual nós nos encontramos. E conforme já temos dito, o barco onde Jesus está não afunda, mas com certeza ele chegará no porto seguro. Então, que Jesus seja presente na sua vida como Senhor e Salvador em seu coração. Bem, antes de nós estarmos lendo o texto para a nossa meditação desta noite, gostaria de estar dizendo a você que o decreto por 10 dias ele deve finalizar na quinta-feira. Então, se houver uma mudança no decreto, então na sexta-feira nós teremos a nosso encontro de oração às 18h30, já presencial, e também a nossa EBD às 9 da manhã no domingo e o culto às 18h30. Então os irmãos estejam aí atentos, né, a estas medidas do governo, tentando conter aí o avanço da pandemia em nossa cidade e município. Vamos estar em oração, se for da vontade do Senhor, retomarmos as atividades presenciais como estavam funcionando, mesmo que com restrições, mas podemos estar tendo a liberdade de podermos estar juntos, mantendo o distanciamento social e assim evitando, né, com as devidas medidas, qualquer possibilidade de contaminação. Que possamos continuar orando nesse contexto, para que Deus esteja dando sabedoria à nossa secretária municipal de saúde, toda a equipe, o comitê de combate ao Covid, juntamente com o prefeito municipal, para que tomem sempre as medidas que vão contribuir para que a nossa comunidade esteja suportando esse tempo sobremodo difícil. E nós, cidadãos, devemos fazer a nossa parte, estar respeitando as medidas de contenção, bem como também estamos usando aí, né, as medidas de evitarmos nos contaminar e contaminarmos outras pessoas. Se porventura tivermos a IBD e o culto presencial no próximo domingo, então por ocasião destes nossos encontros presenciais, estaremos realizando a Santa Ceia. Então esteja atento, observando aí as nossas informações pelo WhatsApp, bem como também o que poderá acontecer no que se refere às medidas governamentais municipais no combate à Covid. Bem, convido a todos a abrirmos a palavra do nosso Deus no livro de Salmos. Salmo 30. Livro de Salmos, Salmo 30. Esteja aí acompanhando esta leitura, tendo o exemplar da palavra do Senhor em suas mãos. É importante que você acompanhe, porque desta maneira você estará manuseando a palavra de Deus e também memorizando um pouco mais aquilo que Deus quer falar ao seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 30, versículo 4, 5 e 6. Versículo 4, 5 e 6. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome.
porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Oremos mais uma vez. Ó Deus, acabamos de ler a Tua palavra e cremos que o Teu Espírito Santo, que inspirou o salmista, Ele está conosco para iluminar a nossa mente, para compreendermos a palavra do Senhor dirigida a nós nesta ocasião. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa edificar e salvar vidas esta noite, através desta Tua palavra, que ela possa, Senhor Deus, realizar aquilo que lhe apraz, conforme o Senhor assim tem como propósito nesta noite para a vida de todos nós que estamos na Tua presença nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, nós estamos vivendo dias cinzentos. O amanhã é cada vez mais incerto. Não conseguimos vislumbrar dias melhores dentro da perspectiva humana, pois os homens estão indo de mal a pior. Confirmando o que o apóstolo Paulo profetizou ao escrever ao jovem pastor Timóteo, em sua segunda carta no capítulo 3, dizendo-nos que os últimos dias serão tempos difíceis, porque os homens, em muito, de forma generalizada, estarão se perdendo em suas perversões. E por esta razão, Deus os entregará às suas bestialidades, conforme o mesmo apóstolo Paulo declarou em sua carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 28 a 32, que eu passo a ler. Diz Paulo: e por haverem desprezado o conhecimento, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Pois bem, diante desse descortinar das Escrituras acerca dos últimos tempos, que estão nesse tempo se caracterizando como o princípio das dores, com a projeção de aumento destas, quero lembrá-los que o amanhã para o crente não é por dias melhores, mas a eternidade com Deus. O amanhã para o crente não é por dias melhores, mas a eternidade com Deus. Na verdade, o amanhã temporal e eterno não nos pertencem. Eles não aconteceram ainda para nós. E é bom lembrar, meu amado, que no caso do amanhã temporal, quando ele chega, pouco dura, pois à medida que o tempo passa, segundos, minutos, horas, ele logo deixa de ser presente para ser passado. Já o amanhã eterno, ele se define pela fé ou pela incredulidade no tempo presente. Céu ou inferno, quando se crê ou não se crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Na verdade,
o tempo de vida que temos neste mundo entre o nascimento e a morte física nada mais do que a oportunidade que as misericórdias de Deus nos concedem para apropriarmos da sua graça salvadora em Cristo Jesus. Pois bem, diante desta leitura, gostaria de pensar no nosso texto, no Salmo 30, no versículo de número 5, quando diz: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quero pensar nesse texto em termos de anoitecer e amanhecer. Quando diz, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã, definindo-os assim: anoitecer é o tempo de vida neste mundo em trevas, e amanhecer é o raiar para a eternidade com Deus. Por esta razão, entendo, meus amados, que Jesus ressuscitou exatamente, não por acaso e não sem propósito, no amanhecer de um novo dia, confirmando o que diz o salmista: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Que a alegria tomou o coração das mulheres que foram visitar o túmulo de Jesus. Que alegria que Pedro e os demais apóstolos tiveram ao ver que Jesus já não estava mais sepultado, que ele havia ressurgido conforme ele havia prometido. Um novo dia proposto pelo amanhecer pressupõe recomeço, concretização do que se espera por dias melhores. É um renovo para a fé no tempo, para a concretização da espera pelo eterno. Por esta razão, crendo nele, no Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é o consolador do tempo, que é a noite sombria, podemos, em primeiro lugar, crer no amanhã eterno, sem dor, sem morte, sem pranto, sem luto, sem mar. Podemos crer no novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém, na casa do Pai, no paraíso, no seio de Abraão, conforme prometeu Jesus em João 14. Não se turbe o vosso coração, e eu abro um parêntese, não se turbe o vosso coração com o tempo presente e o tempo futuro. Crede em Deus, crede também em mim. Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Você tem crido em Deus Pai e em Jesus Cristo, seu Filho amado? Quem crê no Deus triuno, no Deus criador dos céus e da terra, quem crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o Senhor Jesus diz que nós podemos aquietar a nossa alma, aquietar o nosso coração, não nos turbarmos. Por quê? Porque nós cremos no amanhã eterno. Amém, igreja? Conforme também nos diz o livro do Apocalipse, capítulo 21, quando então João diz, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, já não vai haver mais tempestades, já não vai haver mais o quê? Mistério, já não vai mais haver separação, pois o mar traz esta simbologia de inquietação, de perturbação, de tempestades, de aflição, e João diz, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, meus amados, nós podemos crer no amanhã, mas no amanhã eterno. Podemos crer no novo céu e na nova terra. Mas em segundo lugar, meu amado, podemos também viver como vencedores, conforme diz Apocalipse capítulo 21, verso 7, quem vai herdar este amanhã eterno? São os vencedores,
o vencedor herdará estas coisas, herdando pela fé estas coisas que se esperam e vêm, que serão a concretização da nossa esperança, na qual o temporal, a noite sombria, dará lugar ao eterno, o amanhecer. Quem é o vencedor? Conforme nós lemos no capítulo 22 de Apocalipse, são aqueles que alvejaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. É o crente verdadeiro, fiel seguidor de Jesus Cristo, que é fiel a Ele até a morte, conforme diz o Apocalipse. Quem é o vencedor? É aquele que chora nas noites sombrias diante do Senhor e celebrará o amanhecer eterno com Cristo, pois serão consolados, conforme Ele disse Jesus nas bem-aventuranças. Bem-aventurados, felizes os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados vós, os que agora, tempo, chorais, porque há vez de rir, diz Lucas, também citando estas palavras de Jesus do Sermão do Monte. É aquele, quem é o vencedor, é aquele que tem o conselho do Senhor, orientação certa na noite, na jornada terrena, conforme declara Davi no Salmo 16, verso 7. Olha o que ele diz: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Mas em terceiro lugar, meu amado, nós também podemos viver como peregrinos. Isto é, não estarmos apegados a este mundo, tendo nele o tesouro do nosso coração, mas no céu, conforme Jesus ensinou aos seus discípulos no Sermão do Monte, admoestando-os e admoestando nós também esta noite. Lá em Mateus 6, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões e salteadores escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que Jesus está querendo dizer, meu amado? Que o nosso coração tem que estar na expectativa do amanhã eterno e não do amanhã temporal. Não termos também a nossa alegria, a nossa paz nas coisas deste mundo, mas na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vivenciando a relação com Ele de intimidade, conforme Ele mesmo ensinou aos seus discípulos, em João 16:33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim, no mundo, no tempo presente, no temporal, no amanhã temporal, passareis por aflições, mas tende bom ânimo, ele diz, eu venci o mundo. Conforme também admoestou o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 1, versos 6 ao 9, ao escrever aos cristãos dispersos em razão da perseguição, e então Pedro, ele admoesta aquela igreja perseguida a exultar, a se alegrar, a celebrar. Como celebrar a Deus num contexto de perseguição? Como pôde Paulo e Silas, presos lá em Filipos, poder então cultuar ao Senhor, cantar louvores ao Senhor, quando estavam feridos, acorrentados, sem saber do amanhã temporal? Ah, meus amados, é porque o amanhã para o crente é o amanhã eterno. Por isso eles celebravam. E aquela celebração impactou o coração do carcereiro de Filipos. E ele então pôde conhecer a verdadeira esperança, o verdadeiro Senhor. O que temos que aguardar, o que temos que vivenciar é a salvação em Cristo Jesus. Ah, meus amados, Pedro então diz, nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível
e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, que é o amanhã do crente. Foi assim, meus amados, que os crentes do Antigo Testamento viveram, e assim também nós devemos viver, conforme o testemunho deixado por eles. Temos que ser peregrinos, porque o amanhã para o crente é o eterno. Diz o texto lá em Hebreus 11, versículo 13 a 16, todos estes fazendo referência a Abel, a Noé, fazendo referência a Abraão, a Sara, a Isaac, a Moisés, fazendo referência aos heróis da fé. O escritor então diz que todos eles morreram na fé. A minha oração é que você esteja vivendo o tempo presente, esperando o amanhã eterno. Porque vivendo assim, como eles, se Jesus não voltar antes, nós morreremos na fé. Sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pergunto a você, meu amado, quando Deus olha para você, Ele tem se envergonhado de você? Porque o texto fala que Deus não se envergonhou dos seus servos, que viveram pela fé e por isso morreram na fé. Por quê? Porque viveram como peregrinos neste mundo. Por quê? Porque eles aguardavam não um amanhã temporal, mas um amanhã eterno. Ah, meus amados, podemos crer no amanhã eterno. Podemos viver como vencedores. Podemos viver como peregrinos. E é desta maneira que o Senhor espera que eu e você vivamos. Que nós estejamos não vivendo na expectativa de um amanhã temporal melhor, mas que possamos viver na expectativa do amanhã eterno. O que podemos então concluir? Primeiro, que o amanhã temporal é incerto e cinzento. Isto é, como conhecedores das Escrituras, sabemos que os próximos dias que virão, como a mulher que sente dores no período de gravidez, quando se aproxima do parto, conforme diz a palavra, e estas se intensificam, os próximos dias não serão melhores, mas serão de mal a pior, cumprindo o que as profecias das Escrituras anunciam. Inclusive, há uma fala de John Piper, que diz muito bem acerca do que se espera quando o amanhã se refere aos dias que seguem antes da consumação dos séculos, em razão da pandemia que assola o mundo. Ele disse, mais ou menos assim, que nós, cristãos, não deveríamos estar surpresos com a pandemia, porque pressupõe que nós conhecemos as Escrituras, e o que está acontecendo é cumprimento delas. Portanto, a nossa esperança em Cristo Jesus não se limita a esta vida, pois se fosse assim, seríamos os mais infelizes de todos os homens, conforme argumenta o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, ao falar acerca da razão de termos uma viva esperança, conforme nós cantamos esta noite, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Que amanhã que eu e você podemos crer? No amanhã eterno. Baseado no fato de que o nosso Senhor Jesus, Salvador, Ele está vivo, assentado à direita de Deus Pai, de onde Ele está intercedendo pela sua igreja e de onde Ele virá com poder e glória para poder então nos conduzir a estarmos herdando o novo céu e a nova terra, a estarmos vivendo na nova Jerusalém, sendo a noiva ataviada, adornada e preparada para Ele, e teremos a celebração de bodas eternas. Segundo, o que aprendemos? Que o amanhã eterno é certo e glorioso.
Amanhã sem dor, sem sofrimento, sem fadigas, sem luto, sem morte, sem lágrimas, de gozo eterno, de celebração de bodas. Portanto, vale a pena esperar em Deus pelo amanhã eterno, crendo nas promessas dele para aqueles que nele confiam, esperando descansar das suas fadigas e estar hoje no paraíso quando for o dia da sua morte física, como foi para o ladrão na cruz, ouvir dele a declaração: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esperando a volta de Cristo, conforme lemos no Apocalipse 22, o Espírito diz, a igreja diz: vem, Senhor. Esperando a volta de Cristo, o hoje da consumação dos séculos, que a Bíblia chama de dia que se aproxima, se você ainda estiver com vida terrena. Não sei se você reparou no texto que lemos, mas Jesus ele declara dizendo que ele, além dele ser leão da tribo de Judá, ser da raiz de Davi, ele diz que é a estrela da manhã. A estrela da manhã, meus amados, se aplicando à pessoa de Jesus Cristo, significa que ele, Jesus, é a razão da nossa vitória. Então, nós esperamos o amanhã eterno, o amanhã glorioso, a certeza de que estaremos herdando o novo céu e a nova terra. Mas para isso, temos que viver nesta terra como peregrinos. Conforme nós cantamos, não estamos apegados às coisas deste mundo. Não estamos vivendo com o nosso coração posto nos tesouros deste mundo. Porque o tesouro do nosso coração nos mostra aonde está o nosso coração. E Jesus então nos diz que a expectativa do nosso coração deve ser o novo céu e a nova terra. Que assim possamos viver esses dias sobremodo difíceis e que você não se iluda acerca de um amanhã temporal melhor, mas que você tenha convicção e esteja conhecendo as Escrituras com profundidade, porque o que ela diz é verdade, o que ela diz vai se cumprir. Então, nós não devemos estar sendo pegos de surpresa por conta dos acontecimentos que estão sucedendo dia após dia na história da humanidade. Pois quem conhece as Escrituras sabe que nós estamos nos conduzindo para o afunilamento da história da humanidade, para a consumação dos séculos. Mas o crente no Senhor Jesus, ele deve ser consolado por estas promessas. E o crente no Senhor Jesus deve viver o tempo presente como vencedor em Cristo Jesus e como peregrino, sabendo que a sua pátria celestial não é aqui. A sua pátria é celestial, não é terrena. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ouvir um belo louvor neste momento, onde este louvor faz referência a esse texto que compartilhamos, que o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. E nós fizemos uma aplicação dizendo que a noite é o tempo de vida que aqui vivemos e o amanhã é o amanhã eterno. É aquele momento no qual tudo isso passará e nós estaremos reinando eternamente com Cristo. E este louvor faz referência às palavras do profeta Abacuque. Quando Abacuque, então, ele busca o Senhor em oração, buscando do Senhor o discernimento do seu tempo, da crise espiritual instalada. E ele então percebe que as coisas estavam indo de mal a pior. E quando ele clama ao Senhor, o Senhor então lhe revela que as coisas iam piorar ainda mais. E qual foi a atitude de Abacuque? Se desesperar? Se perder na sua caminhada com Deus? Abandonar a sua fé? Não, ele então ora, ele clama ao Senhor, dizendo ao Senhor: Senhor, em meio à tua ira, lembra da tua misericórdia, aviva a tua obra. E ele diz: ainda que os dias se tornem mais difíceis, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação.
Então, meus amados, celebremos dia após dia a salvação que temos em Cristo Jesus, pois esta é a garantia de que teremos um amanhã eterno, um amanhã de vitória, onde então estaremos virando a página da nossa existência e herdaremos o novo céu e a nova terra. Mas lembre-se, para que o novo céu e a nova terra se estabeleçam, é preciso que o primeiro céu e a primeira terra passem. E nós estamos vivendo um período temporal, aguardando a eternidade com Deus. Ouça com muita atenção este louvor, aquiete-se o seu coração, ouça meditando e apresentando-se diante do Senhor e clamando a misericórdia do Senhor para com a sua vida, para que você possa viver o tempo presente na expectativa da eternidade com Deus, para que você não venha se perder na sua caminhada com Deus, e assim você possa viver como vencedor e também viver como peregrino no tempo presente, até o dia que o Senhor há de chamar você, seja pela morte física, seja no momento da sua volta. Desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro durou uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro durou uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que possamos vivenciar aquilo que Abacuque propôs a si mesmo, se alegrar no Senhor, no Deus da sua salvação. Os dias são difíceis e conforme falamos, o amanhã para o crente não é por dias melhores,
mas é pela eternidade para com o Senhor. Que você viva assim. E conforme diz o apóstolo Paulo, você ame a vinda do Senhor Jesus. Por isso ele declarou, deixando o seu testemunho, de que ele combateu o bom combate, completou a sua carreira, guardando a sua fé. E ele tinha a convicção de que o reto juiz haveria de dar a ele a coroa da justiça. Não somente a ele, mas a todos quanto amam a vinda do Senhor Jesus. Que a sua oração de todos os dias seja a oração do Espírito Santo, da noiva, da igreja do Apocalipse, conforme diz, vem Senhor Jesus. Vamos orar? Ó Deus bendito, aqui estamos diante da Tua palavra e nós cremos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ó Deus, para nós o amanhã é um amanhã eterno, para nós é a certeza de que estaremos com o Senhor. E o tempo presente, o sofrimento do tempo presente, os lutos, as dores, as perdas materiais, físicas, todas estas situações, elas passarão, elas não podem ser comparadas à glória eterna que há de ser revelada a nós em Cristo Jesus. Ó Deus, e se porventura tem alguém que está nos vendo e nos ouvindo nesta oportunidade, que ainda não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador em seu coração, que ainda não se apropriou dele, que não tem as suas vestiduras alvejadas pelo sangue do Cordeiro, que não é vencedor ainda, mas que ainda faz parte daqueles que estarão fora, porque não se entregaram verdadeiramente ao Senhor Jesus. Ó Deus, que nesta hora haja salvação, nesta hora haja conversão, Senhor. Que esses corações venham se entregar ao Senhor e possam viver a partir deste momento, não mais como cidadãos desta terra, mas como peregrinos, como estrangeiros, não apegados às coisas deste mundo, mas aguardando com expectativa aquele momento glorioso que o Senhor há de nos chamar para estarmos na glória eterna contigo, seja pela morte, seja pela volta do Senhor Jesus. Ó Deus, aumente a nossa fé, para que assim, ó Pai, possamos estar vivendo não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Ó Deus, que a locomotiva da nossa vida seja de fato a fé em Ti, e não a nossa razão, não as nossas emoções e a nossa vontade. Que possamos, ó Deus, viver pautados na Tua palavra, que a revelação do Apocalipse que nos fala acerca das últimas coisas, possam encher as nossas vidas de esperança e de consolo, em meio a este amanhã temporal, incerto e cinzento, sabendo que o Senhor é fiel, o Senhor há de guardar os seus, o Senhor há de sustentar a Tua igreja, trazendo a ela o consolo, quando porventura a perseguição venha contra o Teu povo, conforme diz a Tua palavra. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, nos dê discernimento do tempo no qual nós vivemos. Ó Pai, leva-nos a olharmos para o tempo na perspectiva do eterno. Ó Deus, que possamos olhar para o nosso tempo, para este contexto de pandemia, para este contexto de dor, de morte, de luto, para esse contexto, Senhor Deus, de crise econômica, política, que o nosso país está vivendo, dentro de uma perspectiva bíblica, e assim, ó Pai, estarmos como a igreja primitiva, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor intrepidez, para que possamos proclamar a Tua palavra, em meio a este contexto, sobremodo difícil, onde os homens se tornarão cada vez mais egoístas, avarentos, desobedientes aos pais, insolentes, rebeldes. Ó Deus, muito mais amantes dos prazeres do que do Senhor. Ó Deus, preserva-nos para que possamos ser o remanescente fiel, que saiba guardar a Tua palavra no coração e aplicá-la de forma eficaz diante das situações que porventura se apresentarem a nós, e não permita que nenhum de nós, neste contexto de adversidade, venhamos a negar o Teu nome diante dos homens, mas que possamos sempre confirmar a nossa fé no Senhor, seja qual a despeito das consequências que esta confirmação venha nos trazer enquanto vivemos neste mundo. Ó Deus, tem misericórdia de nós.
Tem misericórdia da tua igreja e dê a nós, ó Pai, a visão do eterno, para que possamos crer no amanhã contigo. E assim conforme nós cantamos, porque o Senhor vive, podemos crer no amanhã. É no nome de Jesus que assim oramos. Amém. E agora, meus amados irmãos, com o amor imenso de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder e a unção do Espírito Santo de Deus esteja com você, meu amado, com toda a sua família e com todo o povo espalhado pelo mundo afora, conduzindo este povo a viver como vencedores, a viver como peregrinos, vivendo na expectativa do amanhã eterno contigo, hoje até o dia que o Senhor há de tomar cada um para si. Amém. Deus abençoe sua vida. Entregue o seu culto ao Senhor em oração por um instante antes de você estar retomando aí a sua vida desta noite no seu lar, e que você possa estar aquietando o seu coração e lembrando disto. O amanhã para o crente não é por dias melhores, mas é pela eternidade com Cristo. Que você possa colocar o seu coração no eterno, que o seu coração esteja no céu, nessa expectativa de estar com o Senhor para todo sempre. Tenha uma boa semana e que Deus o abençoe, e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir.